Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shiva Om Namah. Muito bom dia. Aqui começando mais uma vivência do Ashram, Jornada dos Mestres, nesse domingo, depois de uma semana de tantas reflexões, de dias tão intensos, que eu tenho certeza que não são mais privilégio de pessoas aqui no santuário, ou de pessoas vivendo qualquer que seja o desafio, de seres. O momento planetário, nesse instante, o momento planetário é desafiador para cada ser que tem um corpo. Não importa em que corpo o espírito encarnou. Então aqui a gente aproveita para trazer reflexões também a respeito não só do sintoma, que é o sofrimento que a gente vê, mas a causa desse sofrimento, que está embasado na nossa ignorância, que está embasado no nosso egoísmo. Então que a gente possa mais e mais poder realizar que a gente é a causa, e se a gente é a causa do problema, a gente também é a solução do problema. A gente vai trazer aqui hoje o Matheus, do Vida Veda, que sempre facilita com a gente aos domingos, sendo ele guardião do Ashram. E além disso, um amigo muito querido, que eu tenho muito respeito, que é o Lucas. Eles já vão se manifestar aqui. E a história que a gente vai contar hoje, a gente vai falar um pouquinho do resgate de Mestre Obaluayê. Bom dia. Bom dia, querido. Eu estou tentando ligar aqui um negócio de uma luz para ver se fica um pouco melhor a minha situação, mas acho que vai ficar igual. Vai ficar melhor? Lucas! Eba! Gente, Tudo bom, Lucas? Bom dia! Bom dia, Paty. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Lucão. E aí, como é que vocês estão, Matheus. gente? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Ai, que bom. É óbvio, é óbvio. Eu tô pulando aqui, ela tá me levantando assim. E eu tô todo oleoso, porque eu tô no meio de um workshop aqui com um monte de gente. A gente acabou de fazer tipo uma oleação, a pianga. Eu tô de óleo para todos os lados aqui no meu corpo também. Então é nesse clima que a gente dá as boas-vindas ao Lucas aqui, à nossa live de domingo às 11 horas, às 10 horas da manhã. Sejam bem-vindos aí todo mundo. A gente começou a fazer essas lives há muitos meses atrás, na verdade. E a ideia era se encontrar todo domingo, 10 horas da manhã, e trocar uma ideia sobre o que estava acontecendo, contar algumas histórias para as pessoas. E aos pouquinhos isso aqui foi virando uma jornada dos mestres, que todo domingo a gente traz a história de algum mestre, né? E um convidado também. Então, queria começar com o nosso convidado. Então, Lucas, conta para as pessoas um pouquinho quem você é na fila dessa padaria cósmica e aí a gente começa. Bom dia, gente. Uma felicidade estar aqui com vocês, o Matheus e a Patrícia, que são dois dos maiores exemplos que eu tenho, né, para o ativismo que a gente faz. São catalisadores de pessoas maravilhosas que estão sempre aparecendo, né? São rodeados de pessoas maravilhosas, iluminadas. É um prazer estar amanhecendo aqui o domingo com vocês. Bom, meu nome é Lucas, eu sou da Mercy for Animals, né? Eu sou o fundador da Mercy for Animals no Brasil. A gente começou o trabalho aqui no Brasil em 2015, em novembro de 2015. E desde então o trabalho tem crescido muito, principalmente com o nosso time de voluntários, né? Que está sempre, a Patrícia também está sempre fazendo a gentileza de receber o nosso time de voluntários no santuário. Então, Amores Foreigners, para quem não conhece, é uma organização internacional, né? Fundada nos Estados Unidos originalmente, mas a gente está presente também no México, no Brasil, no Canadá, na Índia. A gente está abrindo também agora um escritório no Sudeste Asiático, com base em Singapura. Uau. E temos planos também, temos um pequeno escritório em Hong Kong também. Então a gente está com... a gente costuma falar, né, que problemas locais exigem soluções globais, né? E os animais sofrem em todos os lugares, né? E muitas vezes em situações muito precárias, em lugares onde há pouquíssimas regulamentações, há pouquíssimas fiscalização. Então, a Amores Foreigners trabalha muito com investigações secretas para justamente expor o que acontece em abatedouros, em fazendas industriais, em granjas, para buscar passar para as pessoas o que acontece, né, para encorajar mudanças de hábitos. O nome da organização é Mercy for Animals.
e para trabalhar junto a instituições por mudanças institucionais, né? Para propor mudanças de leis, né? Novas leis, novas práticas, né? A gente busca banir algumas das práticas, né? A gente sabe que o mundo, infelizmente, não vai mudar do dia para a noite, é o que a gente gostaria, mas enquanto isso não acontece, a gente busca pelo menos banir algumas das piores práticas que a gente vê na indústria. Dentre elas, no Brasil, a gente foca muito em tentar eliminar o uso de gaiolas na indústria de ovos, né? Que confina galinhas em um ambiente minúsculo, equivalente a uma folha de papel cada uma. Então, para você ver, uma galinha que poderia viver 15 anos na natureza, em condições normais, na indústria ela vive por cerca de 2 anos, até os ovos rarearem, depois são abatidas. E nesses 2 anos elas são confinadas em uma gaiola minúscula, sem conseguir abrir as asas, sem conseguir ciscar, sem conseguir andar, sem conseguir se movimentar, pular. Então, isso é um trabalho muito importante que a gente vê como forma de uma reforma, né? Todas as mudanças sociais exigem reformas para a gente chegar num ponto de ebulição do movimento. E a gente enxerga esse tipo de reformas como fundamentais na nossa teoria da mudança, para promover grandes mudanças. Mas a gente trabalha muito também com o time corporativo, né, que trabalha justamente com isso, e também fomentando empresas a lançarem opções veganas, né, de forma cada vez mais acessíveis e gostosas em redes de restaurantes, de lanchonetes, de fast food. A gente tem também um trabalho muito importante do Alimentação Consciente Brasil, que busca trazer refeições veganas em instituições públicas, né, principalmente em comunidades mais vulneráveis, espalhadas no Brasil. E nosso time de voluntariado, que a gente está espalhado nas 5 regiões do Brasil, com cerca de 30 núcleos, 30 cidades e quase 1.000 voluntários ativos. Então, o voluntariado, que é uma força que a gente vê muito forte também no santuário, é algo que a gente vê de forma muito especial, né? Porque a gente sabe que existem milhares de pessoas, de transformadores, né? de pessoas querendo mudar a forma como o nosso planeta está hoje. E o voluntariado é algo que a gente enxerga que a gente consegue trazer recursos, ferramentas para que ativistas e grupos espalhados em todo o Brasil consigam se manifestar, né? Consigam trabalhar da forma deles, né? Da forma mais autônoma possível, para conseguir mudar a realidade, né? Promover mudanças em suas comunidades locais. Cara, maravilhoso isso. Eu queria aproveitar que você mencionou algumas palavras que eu acho que são importantes para o movimento e queria ouvir um pouco a perspectiva de vocês dois, na verdade, começando com você, Lucão, porque eu aprendo muito com a Paty, com a Lari também, sobre como ter mais compaixão, assim, até pelas pessoas que estão no processo, né? Eu sou muito duro, né? Muito caprica até demais, às vezes. E aí, para mim, é tipo, tem que mudar tudo da noite pro dia e todo mundo devia ser perfeito amanhã e tal. E a Paty me ensina um lugar de amor e de compaixão. E você falou dessa coisa da reforma, e aí tem essa ideia também de revolução e movimentos gradativos e movimentos que são bruscos. E às vezes a gente faz um movimentozinho e eu acho que vocês da Mercy são geniais, né? Quando você fala, eu vejo o tamanho de coisas que vocês fazem, me dá até uma sensação de que o meu calendário é vazio perto de vocês. E eu acho que eu e a Paty estamos de férias, Paty, perto do que o Lucas. O Lucas ele vem e fala: vocês dois são exemplos, e nós estamos abrindo a Mercy em Hong Kong, em Singapura, na China, e na Islândia, e na Tailândia, e na Noruega, e na Alemanha. Eu falo: caraca, calma aí, deixa eu beber uma água, Lucas. Só rapidinho, eu fico cansado às vezes só de pensar. Mas explica um pouquinho para as pessoas. Qual é essa dicotomia que tem dentro do nosso movimento de reformas graduais ou de que reformas graduais não servem para muita coisa? Porque eu acho que não é todo mundo que está familiarizado com isso e eu acho que eu aprendo muito com vocês dois sobre isso também. Paty, quer começar? Como você quiser, Lucas. Posso falar um pouco daqui. Quero só comentar que depois de tudo isso que você falou, que vocês fazem, eu quero só salientar aqui que não é só o que vocês fazem, que já é de uma grandiosidade absurda, mas também como vocês fazem isso.
essa linguagem amorosa que o Matheus aqui colocou, essa compaixão, inclusive por quem está se transformando, o diálogo que vocês sempre sustentam, tudo isso para mim tem sido, para nós aqui no Santuário, tem sido sempre um farol. Um farol no movimento e um farol no coração também. Porque algumas vezes, em nome do amor, a gente justifica a raiva, o que é absolutamente uma distorção humana. E vocês se mantêm sempre firmados no amor, sempre firmados na amorosidade. Isso é um grande exemplo no movimento e na vida. Então, quero agradecer por isso. E a respeito dessa questão toda, eu acredito que quando a gente olha para os nossos processos, essa questão que o Matheus trouxe, quando a gente olha para os nossos processos individuais, a gente sempre coloca o nosso tempo, a gente sempre justifica os nossos passos e as nossas dificuldades. Mas quando a gente coloca esses processos em cima de um coletivo, a gente quer que o coletivo seja imediato. E aí já é a primeira distorção que a gente tem em relação à expectativa do outro e quem é o outro com as mesmas necessidades e traumas e questões pessoais, pele para dentro, que eu. Então, se a gente se coloca verdadeiramente no lugar do outro, lembra das nossas dificuldades, é óbvio que o outro vai precisar também de algum tempo, ainda que o tempo dele seja diferente do nosso e ainda que a gente, de uma perspectiva fora dos processos individuais, saiba que o tempo que o outro vai demorar vai custar as vidas de mestres animais. Mas, como a sabedoria indígena diz, não é o trovão que faz crescer as plantas, e sim a chuva. Então, simplesmente a gente ter um pouco mais de amorosidade no processo pode fazer, inclusive, com que a pessoa continue, em vez dela se julgar não capaz e abandonar o movimento. Então, tem duas perspectivas. Do que a gente quer é para já. Do que a gente consegue é de hoje para amanhã. Então, a gente pode ou bater na tecla do que a gente quer hoje e transformar isso tudo numa questão pessoal, ou a gente vê que se mesmo que a pessoa demorar e ela chegar na reta final, que é a transição dela, vai ser melhor para o mestre animal. Então, engolir a nossa frustração e estar a serviço do outro no tempo dele. Para você, Lucas. Obrigado, Patrícia, pela inspiração. Eu acho que a gente precisa aprender muito com outros movimentos sociais, né? Os movimentos sociais têm muito a aprender um com o outro. E algo que me inspira muito é o trabalho realizado pelo Martin Luther King. Ele num dos maiores, nos discursos mais famosos dele, ele fala, não vamos falar queima, em inglês é burn, don't say burn people burn, say build people build. E em tradução não vamos falar, gente, vamos queimar, gente, vamos construir. E o movimento negro nos Estados Unidos, né, com Martin Luther King, em todo movimento social existe um grupo de pessoas que todos têm sua importância, mas existe um grupo de pessoas que são os mais radicais, né? As pessoas que falam, olha, a gente precisa partir para a violência, a gente não pode tolerar isso, e isso que é o que a gente precisa obter. O Martin Luther King enxergava que se ele queria promover a não violência, né, e a justiça e a igualdade social, a igualdade racial, ele precisava construir isso através do amor. E isso vem de um lugar de tolerância muito grande, né? Eu acho que todos nós, como ativistas, quando a gente se torna ciente de tudo que acontece, no nosso caso, com os animais, né, em fazendas, em abatedouros, em granjas, isso revolta muito a gente, né? A gente pergunta, caramba, se as pessoas soubessem disso, provavelmente elas mudariam do dia para a noite, né? E quando a gente se revolta, eu acho que isso cria nosso senso de justiça, acende uma chama na gente e faz a gente buscar mudanças imediatas, né? Isso precisa mudar imediatamente. Mas eu acho que se isso não for seguido de um senso de tolerância, né? Que eu acho que a nossa capacidade de sentir a dor, né? A compaixão é exatamente isso, né? A gente consegue ter a capacidade de sentir a dor e o sofrimento de outros seres, né? Que não somos nós. E quando a gente se torna capaz de fazer isso, a gente se torna capaz de promover mudanças internas. Mas se a gente não se torna capaz de entender que as pessoas pensam de forma diferente, né? Se a gente não consegue dialogar com quem pensa de forma diferente, o nosso processo de transformação vai ser insustentável. A gente vai acabar conversando, dialogando e passando mensagem de forma que não vai ressoar para as pessoas. Eu acho que isso é o passo fundamental. A gente
comunicar a partir da perspectiva dos outros. Né? Se a gente tem essa capacidade de sentir compaixão e de sentir o sofrimento que os outros seres estão sentindo, é importante também que a gente sinta empatia para tentar comunicar a partir da perspectiva das outras pessoas. E principalmente essas pessoas que pensam diferente da gente. Né? Eu acho que se a gente se colocar num lugar de julgamento, né, e de querer impor e ensinar e falar, olha, isso está certo, isso está errado, é assim que a gente deve fazer, esse lugar geralmente a gente acredita que não gera muita transformação. A gente acredita que a melhor forma de ensinar e de passar é a partir do nosso próprio exemplo, né, e tentar se comunicar e dialogar a partir da perspectiva dos outros. A Lia Garces, a nossa presidente global, ela escreveu um livro chamado Turning Adversaries into Allies, tornando adversários em potenciais aliados. E é muito isso que a gente enxerga. Né? A nossa premissa básica e estratégica é pensar que todo mundo é capaz de mudar. Né? Todo mundo tem o potencial de mudar. Então, a gente não enxerga quem consome carne como potencial inimigo. A gente não enxerga a própria indústria como inimiga. Né? A indústria, as empresas são formadas por pessoas. A gente enxerga que a melhor forma de tentar mudar essas empresas, essas pessoas, é através de diálogo, é através de comunicação, é através de mostrar o aspecto afetivo mesmo, o aspecto de sofrimento animal. Né? Existe internamente também a gente tem muito diálogo de como transformar empresas. Né? Acho que existem coisas que atraem, que chamam muito mais a atenção das empresas. Falar que vai gerar mais lucro, falar que é mais sustentável, mas a gente sempre fala assim, é fundamental a gente falar do sofrimento animal, né? A gente não pode ignorar o sofrimento animal. Então isso é algo que a gente tem buscado trazer cada vez mais. Né? A gente não pode mais falar, acho que Patrícia, nesse caso de búfala das búfalas de Brotas, você escreveu algo que me chamou muita atenção, né? A gente precisa parar de querer coisas para nós, né? Tudo é satisfação própria, né? Eu quero isso, eu preciso disso. Todo mundo na nossa sociedade cresce pensando em benefícios próprios, né? E eu acho que existe um potencial, um lugar para uma revolução altruísta, né? Que as sociedades estimulem as pessoas a pensarem no bem coletivo, né? No senso de responsabilidade coletiva. Né? E eu acho que Matheus, você também fala isso num vídeo que eu vi seu, né? Imagina você está numa roda e a gente vai buscar uma dinâmica aqui. Cada semana a gente vai pegar uma pessoa e todo mundo vai ajudar essa pessoa. Na semana seguinte vai ser uma outra pessoa e todo mundo vai ajudar essa outra pessoa. Imagina se a gente começa a pensar assim como sociedade, né? Na escola a gente é muito estimulado a isso. A gente tem que tirar primeiro, a gente tem que chegar em primeiro nas Olimpíadas, a gente tem que tirar 10 nas provas, a gente tem que passar num vestibular que é um ranking, então a gente tem que ser melhor do que as outras pessoas. A sociedade não prepara a população, as pessoas a pensarem de forma coletiva, né? Ajudar uns aos outros. Eu acho que os movimentos sociais trazem muito isso, né? A sociedade civil, os movimentos sociais trazem muito isso. A gente está buscando ajudar uns aos outros. A gente não está buscando benefício próprio. A gente está buscando ajudar uns aos outros. E principalmente a causa animal, que eu acho que é um caso excepcional, é o único movimento social do mundo no qual pessoas estão buscando ajudar outras sem qualquer benefício próprio. Né? É o único movimento social que a gente tem essa situação. Então é um movimento social muito especial. E eu acho que possibilita a gente a querer abraçar todos os outros movimentos sociais. Né? Se a gente quer o benefício dos outros, todas as outras causas sociais importam tanto quanto. Né? Então, a gente vê isso de forma muito como um mantra na Mercy for Animals. A gente precisa buscar dialogar sem julgar, sem pressionar, respeitando o outro, né? De forma não violenta, né? Como a Rinsa, o nome do santuário, e sempre buscando falar a linguagem que o outro pode entender da melhor forma possível. Ai, vocês dois realmente vocês são importantes, porque eu tenho, toda vez que eu escuto vocês falando a Paty, então eu tenho muito que aprender. Porque eu tenho essa coisa da raiva forte quando eu vejo uma pessoa numa posição hierárquica
superior, por exemplo, ou um sujeito que tem poder usando esse poder em relação a outro ser vivo de maneira inadequada. Então, a sensação que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, maltrato com animal, não é uma sensação... Eu tenho dificuldade e estou aprendendo com vocês a esse negócio da compaixão aí, porque a sensação que eu tenho parece que é um adulto violentando, por exemplo, uma criança que não tem como se defender. E aí eu me sinto nessa obrigação de entrar ali e amarrar esse adulto num poste, entendeu? Se fosse necessário. E aí a Patrícia me ensina paciência, toda semana, pelo menos um pouquinho. E eu acho muito lindo porque o Lucas já está iluminado no alto de uma montanha, mas a Paty, eu sinto que tem essa coisa da fúria também um pouquinho, né, Paty? E aí eu acho lindo poder aprender com você, que é outra pessoa que também tem essa coisa do fogo, mas que você consegue canalizar esse fogo para um lugar, às vezes, de compaixão que eu aspiro a conseguir. Porque quando eu vejo um homem, por exemplo, usando o poder dele de forma machista contra uma mulher, a vontade que eu tenho é de pular em cima entendeu? Eu não tenho esse lugar, eu tenho uma veia mais revolucionária do que reformista, sem dúvida nenhuma. E aí, para mim, com vocês, é um aprendizado, vocês me inspiram pra caceta, é um aprendizado infinito, sabe? De olhar e falar... Isso é legal também, isso tem um lugar importante dentro do movimento, não vamos tocar fogo em tudo, vamos construir. Então, tipo, obrigado, Lucas, pela tua fala, porque para mim é muito importante, eu aprendo muito e eu, muitas vezes, em outros movimentos, por exemplo, na medicina, no aprendizado, eu como um ser humano, um médico, ensinando outro ser humano que está no mesmo lugar de maturidade, eu tenho essa compaixão que vocês falam. Mas quando eu vejo um ser humano que tem o poder, tem um martelo, e ele está usando esse martelo contra um mestre boizinho, eu já não tenho tanto. Eu já não consigo ter tanto. Eu quero pegar aquele martelo ali e mostrar para ele um pouquinho o que dá para fazer. Entendeu? Vem um lugar dentro de mim que eu não acho bonito, eu não acho legal, e é um aprendizado. E eu sei fazer isso quando eu vejo uma pessoa lidando com outra pessoa meio que de igual para igual, mas eu não sei fazer isso quando é um adulto batendo uma criança, por exemplo. Eu tenho um lugar de fúria que meu sangue esquenta. E aí, quando eu vejo vocês falando sobre compaixão com todo mundo, por exemplo, isso está dentro dos ensinamentos que eu aprendo com a Ayurveda, que eu aprendo com os meus gurus e professores, e eu venho nessa live aqui, independente das 200 pessoas que estão aqui também, essa live me ensina muito sempre quando eu escuto a Paty falar. Então, é só agradecimento pelos ensinamentos que vocês estão trazendo, porque eu preciso deles muito. Imagina. Matheus, eu quero colocar que eu agradeço as tuas palavras, quero lembrar que a gente é tudo aprendiz nesse caminho, né? E que todas essas situações estão servindo para lapidar a gente. A gente que em algum momento está falando, a gente que em algum momento está ouvindo. Eu acredito que a gente seja aprendiz e que cada um sempre está nessa condição de professor, mas ninguém é professor, porque a vida usa cada um de nós para ensinar lições. Então é o que a gente faz, é o que a gente fala, o que através de nós, agora não é uma intenção, porque a gente não tem capacidade de ensinar ainda. A gente, dentro desse planeta, eu verdadeiramente acredito que a gente ainda é criança espiritual. Mas agradeço as palavras e agradeço estar junto com você, com vocês, nessa jornada de aprendizado. O Lucas trouxe uma fala que eu gostaria só de desenvolver um pouco mais aqui, que me lembrou de uma passagem minha com a Jetsuma, que foi muito importante no entendimento meu de falar não o que eu tenho para falar, mas o que a pessoa pode ouvir. E isso também eu vejo de uma sabedoria gigantesca, esse ponto que o Lucas, enfim, em toda a retórica dele, colocou esse instante de falar, ou seja, o que aquela pessoa tem ali para ouvir. E eu lembro também, Matheus, dos ensinamentos da nossa própria linhagem, da yoga, ou seja, que falam a respeito, se alguém chega na Ganga, no rio Ganges, com uma xícara, então essa entidade, que é a Ganga, vai encher aquela xícara de água. Se aquela pessoa chega para tomar banho, ela vai receber o melhor banho da vida dela. E se ela chega para rezar, ela vai ter um momento mais auspicioso da vida dela para rezar naquelas águas que correm. Ou seja, é sempre a generosidade está sempre ali, mas ela está em disposição com o que aquela pessoa tem para receber. E aí eu lembrei de uma passagem com a Jetsuma, que eu estava num retiro com ela e uma pessoa fez uma pergunta. Depois, em outro dia do retiro, outra pessoa fez a mesma pergunta. E quando eu escutei a pergunta, eu falei, não vou mais prestar atenção, porque eu já sei a resposta. Acabou. E aí eu comecei, sei
lá, escrever, ver minhas anotações. E daqui a pouco eu percebi que tinha passado muito mais tempo, ou sei lá, alguma coisa me chamou a atenção que não era a mesma resposta. E aí, no terceiro encontro, eu pergunto para ela. Eu falo, olha, mas me diz uma coisa, ou seja, a pessoa perguntou uma coisa, a outra perguntou a mesma, e você deu duas respostas diferentes. E ela falou para mim que eu respondia a pergunta e ela respondia o questionador. E isso para mim foi de um lugar que eu falei, nossa, eu nunca enxerguei quem estava perguntando, eu nunca enxerguei se estava com a xícara, se estava para tomar banho, se estava com uma caixa d'água para receber lá no exemplo do Rio Ganges. Eu simplesmente vi a pergunta. Isso que o Lucas está falando me remete a esse lugar que o serviço também é no ativismo. Ou seja, no ativismo de como a gente se coloca para outra pessoa. A gente fala muito do especismo entre espécies de mestres animais, mas a gente não percebe que às vezes a gente é especista na forma como a gente se posiciona com outros da nossa espécie. Então a gente dá toda a compaixão para os mestres animais e a gente, de certa forma, até trata quem é vulnerável como uma espécie de coitado que a gente tem que se vigiar para não fazer. Tem que tratar com dignidade até no ativismo para que ninguém seja coitado e que a gente nunca use esse fogo para pensar com raiva de quem agride e sim transformar esse fogo nessa compaixão radical que o budismo fala bastante, essa compaixão destemida que a gente é capaz de sentir, inclusive pelo agressor e inclusive por quem está ali sem ser coitado, mas passando por alguma coisa que é usado para ensinar outros a respeito da compaixão. A Ana falava a respeito disso. Então, enfim, é uma super reflexão, mas o Lucas me trouxe esse momento da minha vida que eu falei, Jetsuma, mas espera aí, então o que está acontecendo? Não, você está respondendo a pergunta, agora você precisa responder quem está perguntando. E eu acho que isso tem muito a ver no ativismo, quando a pessoa fala e ela não tem compaixão nenhuma pelo mestre animal, e a gente fica falando da vida do mestre animal, e a pessoa fica olhando pra gente, tipo, nossa, que bonito que você pensa assim. Agora, se a gente está ouvindo que ela, na verdade, está acenando para o movimento por causa do clima, por causa do meio ambiente, a gente vai ter um argumento diferente e, de repente, um diálogo que seja mais apropriado para a transição dessa pessoa. Então, o que o Lucas fala a respeito de comunicação me toca profundamente o coração, para que a gente realmente consiga ver o outro, não importa quem é o outro. A gente fala muito da invisibilidade dos mestres animais, a invisibilidade do preto na nossa sociedade, a invisibilidade da mulher, a invisibilidade do trans, a invisibilidade... Agora, a gente, mesmo falando dos invisíveis, a gente ainda não percebe que até o agressor, para nós, está atrás desse muro de invisibilidade. Então, é um trabalho interno. Paty, eu queria até ressaltar algo que eu observei. Na minha última ida ao santuário, a gente foi resgatar uma vaquinha, né? E a gente colocou essa vaca num trator, na parte de trás do trator. E me chamou muita atenção. Eu gosto muito de observar as pessoas, né? Me chamou muita atenção a forma como você estava tratando o fazendeiro, que era um velho, um idoso. E você falou, senhor, vai para lá, você vai se machucar aqui, senta aqui para o senhor não se machucar. Então, mesmo essas pessoas que estão colaborando para um sofrimento absurdo animal, eles não têm noção do que eles estão fazendo, né? Eles não têm noção do que está acontecendo, eles não tiveram essa educação. Então, isso me chamou muita atenção. E eu acho que é importante a gente não confundir compaixão, que é essa capacidade nossa de enxergar, né, de ter empatia, de não querer o sofrimento dos outros, de não confundir isso com falta de firmeza, né? A gente pode ter compaixão e é fundamental a gente ter firmeza, que é o que a Paty consegue exemplificar diariamente em todas as ações dela. A Paty é uma pessoa extremamente compassiva, extremamente empática, ela consegue enxergar exatamente no outro, né, o que está acontecendo, né, mas ela consegue ser firme e ela consegue ser, olha, isso não pode acontecer. E isso não é falta de compaixão, é firmeza com compaixão. Eu acho que isso que a gente precisa desenvolver muito no ativismo. A própria Mercy for Animals, ela faz isso, ela expõe. Quando você falou da Mercy for Animals, Matheus, para mim, você falou, para mim a Mercy for Animals é muito assim, porrada, tem que mostrar imagem forte, porque a gente faz isso, a gente mostra o que acontece na realidade, mas a gente tem muito cuidado para não transformar isso em julgamento. A gente mostra e fala, olha, isso aqui está acontecendo, o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? Não o que você pode fazer, mas o que nós podemos fazer para mudar essa realidade. Então, acho que é muito importante a gente tratar, acho que ter
ter esse reconhecimento, ter essa noção, né, do que de como que as pessoas podem estar sentindo. A minha história pessoal, Matheus, isso que você falou sobre usar o poder para tomar proveito de outros seres, né? Uma situação de um homem tomar proveito da sua força para tomar proveito da companheira, ou um homem tomar proveito em cima de um homem mais fraco. Acho que isso está muito associado com covardia, né? E covardia sempre me chama muita atenção. Covardia, quando eu vejo qualquer ato de covardia, isso me derruba. E quando eu era pequenininho, minha mãe falava que eu brigava com os meninos que faziam bullying com outras pessoas. E brigava, assim, de sair na porrada na aula mesmo, assim. E isso sempre me incomodou muito, né? Eu acho que a forma mais clara que eu vejo o maior tipo de covardia que eu consigo imaginar é quando um ser nasce com uma condenação de vida já. A partir do primeiro segundo de vida. Ele já nasceu para passar por um processo brutal de sofrimento extremo, para ser abatido, para ser sua vida inteira utilizada como um commodity. Então, acho que não tem como haver forma de covardia maior do que essa. Ele não tem nenhuma voz, não tem não tem nenhuma chance de sair daquela situação. Ele não consegue nem pedir ajuda numa fazenda industrial, porque ninguém está vendo. Então, se nós, né, que estamos fora, não falarmos por eles, ninguém vai falar. E essa situação de covardia é muito forte para mim. Mas na Amores Forense a gente tem tomado muito cuidado também. Eu acho que uma coisa que é uma autocrítica nossa, antigamente, quando a gente entrava em abatedouros e registrava cenas de crueldade, a gente entrava com um processo contra aqueles trabalhadores. E muitos trabalhadores iam para a prisão. E dos últimos 5 anos para cá, a gente mudou isso. A gente reconhece que os próprios trabalhadores são vítimas dessa crueldade, são vítimas desse sistema brutal. Então, quem tá nos abatedouros, eles estão no processo, muitas vezes não tem o que comer direito. No Brasil, a gente sabe que a realidade, né, 80% do trabalho escravo no Brasil está na pecuária. A gente sabe das condições brutais desses trabalhadores em linhas de produção automatizadas, 10 a 12 horas por dia, sem ter descanso, sem ter o que comer, sem ter como sustentar a família. Imagina a situação deles, que além de tudo isso, eles precisam participar de cenas de extrema violência. Então, eu acho que a gente precisa ajudar essas pessoas também, né? E eu acho que os próprios donos dessas empresas estão insensibilizados, né? A gente sabe que quem faz medicina veterinária passa por um processo de insensibilização, de lavagem cerebral brutal, que essas pessoas são ensinadas a enxergar seres como máquinas. Então, eles não são ensinados a como salvar esses seres, são ensinados a como tirar o maior proveito possível para obter o maior lucro. Será que é a minha conexão? Não é a sua, Paty. Tá. Tamo junto. Voltou. Adoro, porque na dúvida, né, Paty? Deve ser a sua. A Paty parou assim do tipo, acho que quebrei. Mas não fui eu. Não foi nem você nem eu dessa vez. Fala, Lucão, continua. Não, eu acho que é isso, né? Acho que as pessoas são vítimas de um sistema, da própria sociedade, na forma como a educação, né, prevalece, como o sistema de educação atual, né? É muito em cima de satisfação pessoal, né? Qual é o melhor carro que você pode ter, a melhor casa, você tem que viajar, você tem que ostentar isso, tem que ter o melhor relógio, o melhor celular, tem que estar tudo atualizado. É isso que a gente é bombardeado todo dia com as nossas ações, com tudo que a gente vê, né? Se a gente vai para a rua, a gente está vendo as pessoas compartilhando. Nas próprias mídias sociais, né? Muita gente provavelmente não está sendo bombardeado por ações assim, vamos ajudar, estou fazendo esse trabalho, quem quer ajudar? É muito assim, olha como é que está meu dia, eu sou perfeito, estou fazendo essa viagem de maravilhosa. Então isso vai estimulando assim, caramba, eu quero ter mais para mim, né? Mas como é que a gente vai conseguir estimular que as pessoas queiram mais para os outros? Que é muito que o budismo acredita que é a fonte mais sustentável, né? Mais de felicidade perene, né?
Eu li recentemente, acho que talvez valha compartilhar aqui, um livro do Dalai Lama chamado A Arte da Felicidade, que fala que a felicidade, o nível de felicidade e de tristeza, ele regular é meio que perene, né? Você consegue obter uma conquista, por exemplo, um aumento de salário, ou férias com alguém, ou você compra um carro novo, você tem um pico de felicidade, mas depois de um tempo ela volta ao mesmo estágio anterior. E mesmo, da mesma forma com tragédias também. Você perde um amigo, ou você perde uma perna, por exemplo. Você tem um momento de muita tristeza, mas depois esse nível volta para o mesmo que era antes. E é muito interessante que, independente do que a gente faça, o nosso estágio de felicidade tende a voltar a um nível parecido. E esse livro fala muito que o nome do livro é A Arte da Felicidade, do Dalai Lama. E esse livro fala muito que a forma mais sustentável de felicidade, e uma felicidade mais perene que acontece, é quando a gente busca a felicidade dos outros, quando a gente vive em serviço. E é o que muito que você vive na prática, Paty, e você também, Matheus. Vocês vivem para ajudar os outros. E não tem significado maior, né? Não tem, acho que, serviço melhor do que você viver de forma dedicada, e isso te basta, isso traz toda a felicidade que você precisa, e você está constantemente buscando impactar os outros positivamente, né? Com o seu exemplo e com o trabalho que você faz. Então, isso me inspira muito. Não é só... Quando eu leio esses livros, eu tenho exemplos reais muito claros, né? Muito próximos de mim, que são vocês dois, e tantas outras pessoas que eu conheço na Most Foreigners, no próprio movimento, né? Nas outras organizações. A Alana, que acabou de doar. Eu penso em exemplos muito grandes, reais, que a gente tem, muito próximos, que a gente fala, caramba, antes de entrar no movimento, eu achava que não existia isso. Eu achava que o mundo estava acabado, que não existiam pessoas querendo mudar, transformar a realidade que a gente vive. E a gente está cercado de pessoas muito, muito boas assim, né? Quem dera as mídias, né, os jornais, a internet, publicasse notícias positivas falando, olha que trabalho legal que essa pessoa está fazendo, olha essa mudança que esse grupo está promovendo, porque é só tragédia, né? A gente só fala de coisas negativas, né? Mas tem muita coisa muito fantástica acontecendo, pessoas transformadoras estão tendo iniciativas fantásticas, e acho que a gente precisa focar um pouco nesse tipo de notícia até para abastecer, para carregar um pouco nossa motivação, né? Bom, e falando em coisas fantásticas, então, Patrícia, conta um pouquinho a história do nosso homenageado de hoje, que é o Obaluayê. Fala um pouquinho sobre quem é essa figura, serelepe, e da onde ela veio, para onde ela vai, como eles se reproduzem. Conta um pouquinho para as pessoas. Claro que sim. Eu não posso deixar de agradecer toda essa partilha do Lucas aqui. Eu me sinto numa sala de aula cada vez que eu estou na presença do Lucas e na tua presença também, Matheus. Eu fico pensando que se eu conseguir ser 10% tão legal quanto o Lucas acha que eu sou, já seria uma vitória para minha vida, entendeu? Nossa, que incrível, de verdade. Da empresa, assim, eu falei, não, eu vou ter que falar alguma coisa. Não, deixa só o Lucas falando, você falando, tá tudo ótimo. Enfim, mestre Obaluayê. Eu estou em cima do capô do carro por causa do mestre Obaluayê, porque enquanto o Lucas falava, ele estava me dando totó para cima. Eu estou em cima do carro, é exatamente isso. Porque ele começou a dar totó em mim, porque ele quer brincar sempre, ele é um querido. Daí ele estava aqui agora comigo, ele tem aquela... Eu já vou lá para pertinho dele, ele tem essa carona branquela. Eu brinco com ele que ele é o boi da cara branca, né? Que o pessoal brincava de criança, enfim. O resgate dele não aconteceu diretamente com ele, mas sim com a mãe dele. A gente recebeu uma denúncia que veio, inclusive, o Lucas teve uma passagem também de uma fala com o fazendeiro. Como a gente abriu o diálogo com eles têm contato com a gente. E já aconteceu, não uma vez, já aconteceram algumas vezes, onde pessoas ligadas ao fazendeiro, nesse lugar de acolhimento, elas entram em contato com a gente pedindo ajuda para dentro da fazenda por alguma coisa que está acontecendo dentro da fazenda. Então, isso que o Lucas fala da gente realmente abrir diálogo e estar numa postura acolhedora, eu vejo na prática como isso reverbera de bem para todos os seres, porque as pessoas, de novo, elas vêm sem o julgamento. Eu lembro, inclusive, no resgate de um mestre macaquinho, que aconteceu, infelizmente ele fez a passagem, e tinha sido um resgate que a gente fez naquela fazenda há mais de 5 anos,
E a nora do fazendeiro trouxe o mestre macaquinho dentro de um saco pra gente. Ela falou, eu tenho certeza que vocês podem ajudar. Eu não sei o que vocês podem fazer, mas eu tenho certeza que vocês podem ajudar. Então eu vejo muito importante essa questão do acolhimento de fato e do não julgamento, mesmo que isso também sirva para elaborar a gente. Algumas pessoas falaram, eu não consigo. Não pensa no que a gente não consegue. Pensa no que a gente é capaz de fazer pro outro, como o Lucas disse. Se é uma coisa só pessoal, tá bom, a gente escolhe, não vou fazer, não consigo, não dá. Agora, quando a gente pensa em se elaborar para benefício do outro, aí a gente até abandona essa noção de prazer e dor para entrar nessa felicidade contínua que o Lucas trouxe aqui também, de uma maneira muito sábia, embasado nesse livro do Dalai Lama. Bom, o mestre Obaluaye, então, veio pela mãe numa denúncia de quem veio aqui. O sujeito que foi contratado para matar a mãe dele. Olha que história. Ele veio até aqui, ele falou, olha, eu não estou com coragem de ir lá, eu abro mão do meu pagamento, porque simplesmente ela caiu, e eu acho que se ela for tratada, ela pode viver. Então eu não quero ir lá matar a mestra Vaquinha, eu não quero ir lá, vocês podem ir lá e dar uma olhada? E a gente foi primeiro numa conversa onde a gente tinha recebido a informação de uma outra pessoa, depois a história toda veio à tona, e veio de uma maneira muito elegante, sem nenhum tipo de acusação. Porque, obviamente, a gente quer preservar essas relações, porque isso são faíscas de compaixão, que estão, inclusive, construindo, como o Lucas trouxe, ou seja, sem que a gente queime essas pessoas, mas construindo noções diferentes nelas que elas podem ajudar. Que, da mesma forma que a veterinária fala de eutanásia, muitas vezes o caboclo, ele fala de matar porque ele não sabe tratar. Então, ainda a causa raiz está no mesmo lugar, na ignorância. E no âmbito ainda mais profundo, está onde? Na nossa relação com a carne e com o leite, que a gente acha que isso é necessário. E quando isso é necessário, então toda forma de sofrimento embutida nisso também se tornam necessárias. Bom, quando a gente recebe, então, vai até lá, ela está basicamente num lugar que parece um lixão. Foi super... Estava chovendo muito, então toda a situação era de agonia. Porque ela, na chuva... Ela estava num coberto, mas o que caía no chão, como tinha cimento, ia para ela. Aí, além disso, uma sujeira absurda, ela sentada nas fezes dela. Ele tentava dar de comer para ela, e daí o menino que contratou o outro rapaz falou para mim, Patrícia, eu não sei mais o que fazer, eu estou fazendo isso para acabar com o sofrimento dela. E é óbvio que a gente pode estar movido por raiva e por ódio de por que tudo isso está acontecendo. Agora, eu não deixo de olhar naquela situação e não perceber que aquele sujeito do topo da ignorância dele, de fazer parte desse sistema e de tudo isso, ele ainda assim via ali uma chance dele participar no fim do sofrimento, ainda que totalmente distorcido. E a gente não pode acusá-lo de distorção, porque a gente também distorce o amor com possessividade, a gente também distorce o amor com ciúme. Então, quem sou eu para falar dele? Bom, a gente acaba convencendo para trazê-lo, mas teve que ser no dia seguinte, porque já era no fim do dia, ela estava absolutamente imobilizada, não conseguia se levantar. O Vitor e eu, nós estávamos juntos, o Vitor já fez os primeiros socorros com soro, enfim, para que pelo menos ela conseguisse se manter. E qual foi a história dela? Com a seca, aqui, os fazendeiros, eles não costumam dar ração ou nada adicional. Então, aqui o pasto mingua, por causa de toda a questão climática, inclusive. Tem geadas durante o inverno aqui. E aí o mestre animal fica sem comer, assim de fácil. Quando vem a primavera, eles já estão super debilitados. No caso dela, ou seja, quando o pasto vem de novo, e muitas vezes eles não conseguem nem se levantar mais e morrem à míngua no pasto. Isso é muito comum na pecuária de leite e de corte de sistemas fora de confinamento. Bom, aí o que acontece? Ó, o rapazinho vai cumprimentar aqui. Ó. Eu continuo em cima do carro, mas ele tá aqui. Aí a gente vai até lá, então, e ele vai contando mais a história, enfim, nesse dia comentando que ela vai ficando muito fraca e ela tava o quê? Grávida. Aí o que acontece na ingenuidade dele também? Ela tem o bebê, que é mestre Obaluaye. Quando ela tem o bebê, ela ainda se levanta com muito esforço. Ela vai se levantando para dar de mamar para ele. Vai se levantando e dá de mamar. Aí ele, na ingenuidade, de novo, na ignorância dele, na insensibilidade. Porque imagina a gente querer fazer bem para uma mãe tirando o filho dela. É uma insensibilidade. Mas ele faz parte da pecuária de leite. É, de certa forma, comum que ele tenha essa insensibilidade. Que depois ele é tocado, inclusive, para que ele venha para cá. E ele diz, olha, como ela estava muito fraca, eu vejo que dar de mamar era difícil para ela, então eu tiro o filho dela. E a partir do dia que eu tiro o filho dela, ela não levanta mais. Eu falei, mas é lógico, era a única razão que ela tinha para levantar, era dar de mamar para aquele filho.
Ela vem para o santuário, a gente passa alguns dias tentando de todas as formas possíveis, inclusive com toda a aparelhagem que a gente tem em maquinário para levantá-la, para fazer massagem com veterinário, com raio-x, com exame, com o que pode, com amor, com tudo que vocês podem imaginar e nada. Ela está em depressão profunda. Aí, por fim, a gente fala com o rapaz e fala com ele, olha, só tem uma chance que a gente vê possível que, de repente, talvez, pela graça da deusa, ela vai se levantar, que é se ela encontrar com o filho outra vez. E aí ele diz pra mim que ele ama muito o bebê. E eu converso com ele e falo, mas se você ama muito, então é mais uma razão para você encaminhá-lo para cá. Porque você sabe que quando ele crescer, você vai perder essa referência, alguém vai no teu pasto e vai falar quantos são aqueles 20, quanto custa aquele lote. E aquele que você amou tanto vai ficar esquecido na tua memória. E ele processa tudo isso. E ele, de fato, encaminha o mestre Bezerrinho aqui para o santuário. Então, outra vez, eu volto nas palavras do Lucas, dessa questão do acolhimento, dessa questão do diálogo. Porque não é para nós. E se a gente, outra vez, eu enfatizo, às vezes, o mais fácil na nossa reação é realmente que a gente vá e arrebente com tudo. A gente fala, só que daí a gente transforma a questão toda em uma causa pessoal nossa. Se a gente vai usar daquela situação para ter uma catarse, aquilo virou uma questão nossa e não de quem a gente está servindo. Bom, o bebê vem para cá. Quando eles se encontram, eles estavam 1 mês separados. E o bebezinho era muito bebezinho mesmo. Quando eles se encontram, ela já está bem abatida, ela não consegue mais levantar a cabeça. E quando eles se encontram, ela tenta ficar levantando a cabeça e ela começa a mugir, mas um mugido que é um gemido. E ela fica... E ele vai para perto dela e eles ficam se dando a cabeçada, sabe? Que é um carinho deles e se lambendo. E ele, por fim, deita ao lado dela. Eu tenho uma foto, depois eu posto, inclusive, essa foto, até chamando a atenção para a live. Posta ao lado ele deita ao lado dela e eu deitado do outro lado dele e ela então relaxa, ela nitidamente, ela está num estado péssimo de saúde, mas ela por fim relaxa sabendo que o filho dela está salvo. E no dia seguinte ela faz a passagem. Então, ainda que a gente pense, que a gente olha, é óbvio que a gente queria ter de alguma forma que ela tivesse levantado, andado e que ela estivesse aqui. Mas ela, no amor dela de mãe, dentro de tudo, ela trouxe o filho dela para cá. E ela comoveu o fazendeiro. E o outro sujeito que ia dar a marretada, porque é assim que eles fazem, que ia dar a marretada, também foi comovido, também foi tomado dentro dessa problemática toda que é a pecuária, para sentir compaixão e pedir ajuda por ele, por ela. Bom, quando então ele fica... é outra reação também que eu acho importante dizer, que quando eles são separados das mães, eles gritam sem parar. Agora, quando eles realizam, a gente teve esse caso aqui também com o mestre Krishnamurti, que o Lucas também conhece muito bem, e o Matheus também, foi aquele que você ficou bem ligado, Matheus, e o Lucas também já teve bastante interação com ele. Quando o mestre Krishnamurti foi, a mãe dele tinha ido antes, a mãe dele também, ele chora, ele fica, ele auxilia no ritual da passagem da mãe dele por horas, porque a gente fica lutando pela mãe dele por horas. Inclusive, naquela ocasião, ele muda a relação com a gente, mas ele não chora mais por não encontrá-la. Ou seja, ele sabe que a mãe se foi. E o mestre Obaluayê também, ele não chorava que estava separado dela. Ele chorava a saudade dela. Então ele gemia também, mas era uma coisa que ele não estava procurando pelos lugares. Ele sabia que ela não estava. E eu quero trazer isso aqui para a gente entender que a senciência do mestre animal não é só a gente falar de calor e frio. A senciência dele vai nesses lugares sutis de relação e de vínculos que nós humanos também temos. Então é bom a gente perceber isso, porque não é simplesmente eu defendo o mestre animal porque ele sente dor. Ele sente dor psicológica. Ele tem traumas emocionais, como a gente também tem. Então, se a gente contextualiza isso para dentro de uma indústria, a gente consegue ver que não é só o sofrimento de morrer, mas é também o sofrimento de viver. Como o Lucas falou, ou seja, eles nascem como um produto e com a vida determinada, o Lucas falou com outras palavras, e a gente precisa realizar isso. Então, não é simplesmente dizer, não, então, olha, como o leite é uma coisa natural para o filho. Agora, tirar o bebê, ordenhar, o confinamento, isso não é natural, isso causa sofrimento, e é um sofrimento inimaginável para nós, quando a gente nem imagina, a gente imagina. Com muito menos do que sofrimentos desses, a gente já senta no divã a vida inteira.
Eu não consigo imaginar o que aconteceria se um ser humano tivesse a experiência de um mestre animal. A gente não conseguiria nem andar, a gente tinha que estar dentro do manicômio. E eles conseguem vir para a vida, acreditar na gente, perdoar a gente e interagir com a gente. Então essa é a grandeza deles. Dentro dos ensinamentos desse mestre, eu coloquei como a confiança e a entrega dessa mãe, sabe, de realmente confiar. Só que o tópico da confiança eu trago porque confiança e entrega não significa a gente não fazer o que pode ser feito. Então, eu confio, então eu vou ficar no sofá assistindo Netflix. Eu confio, então eu não vou lutar. Eu entrego, então as coisas, a grama vai crescer sozinha, que num outro contexto, em outras eras, pode funcionar muito bem. O ponto é, confiança e entrega vem depois de ter feito todo o possível. Então, enquanto tem força nos teus braços, lute. Enquanto tem força nas tuas pernas, caminhe. E isso vale para cada um de nós. Agora, confiança e a entrega entram naquele lugar de agora é só a graça divina. E a graça divina ou de qualquer ser que vocês coloquem como alguém que possa fazer uma intervenção. Antes disso, não tem entrega e confiança. Antes disso, tem luta. Agora, quando a luta não puder mais ser travada, quando não tiver mais arma, e a arma é o amor, é a compaixão, aí sim a gente pede intervenção. E esse é um tópico para a gente entender, porque muitas vezes eu noto que a gente tem o tópico da entrega e da confiança como se ele fosse um fluxo dentro de um rio cósmico que a gente se banha e a graça cai sobre nós. Existe esforço, não existe, existe uma programação cósmica, que é uma resistência. E enquanto o homem não vence a resistência em si próprio, ele não passa para um próximo nível. E esse passar para o próximo nível é onde a graça pode descer. Agora, a graça não desce na letargia, a piedade desce. Agora, a graça, ela precisa descer através do esforço. Então, a gente entender que essa confiança e essa entrega deles veio depois de muita luta, a luta de um movimento. E, além disso, eu trago aqui o último ensinamento, que é a imortalidade. Eu sei que o tópico da morte de mestre animal é sempre um que mexe com a gente. Até porque a gente que está dentro do ativismo, invariavelmente a gente vai ver alguém fazer passagem. Porque eles vivem menos que a gente. O que para mim é outra prova cósmica que a gente ainda não merece os mestres animais. Imagina com tudo isso que a gente faz com eles, se eles vivessem 80, 90 anos como a gente. Então existe realmente uma grande sabedoria. Talvez no dia que a gente respeite mais mestres animais, eles também, por decreto cósmico, eles possam viver mais. Enquanto isso, o que a gente tem aqui de imortalidade, porque a gente sente essas passagens, é o amor que fica, é o amor que vai. Então, eu gostaria que a gente pensasse aqui, quando eles se vão, que a gente não transforme isso de novo em algo pessoal. Que a gente não fale, eu perdi, ele foi embora e eu estou aqui. Não, é sobre o outro, não é sobre nós. E se a gente pudesse se manter nesse lugar, quem sabe essa travessia deles possa ser mais tranquila. E a gente consiga entender que a morte vem para o corpo, jamais para o amor. Paty, você sempre zera a live. Chega uma hora que você zera a live e a gente não consegue fazer mais nada depois. Então, eu vou te mandar uma mensagem com o link do Ashram. Você fixa ela, por favor? Estou mandando aí agora. Então, para as pessoas que não se comoveram com essa história, tipo assim, você é imortal mesmo. Porque eu acho que é muito linda a ideia de que a mãe... É muito da mãe isso, né? A mãe faz tudo o que ela precisa para garantir que o bebê dela está em segurança e aí ela consegue relaxar e dar o próximo passo na jornada cósmica dela, como você falou. E o Obaluayê, ele é um dos mestres que está lá dentro do sistema do Ashram, e vocês conseguem entrar no svr.org.br/ashram e apoiar o santuário. Então, o Santuário Vale da Rainha, ele vive com base nos apoios da gente, né? E a gente que é voluntário, eu sou voluntário do santuário, por exemplo, e o Ashram é a comunidade de apoiadores do santuário. Hoje são mais de 200 pessoas apoiando. A gente precisa passar de 540 pessoas lá dentro do Ashram apoiando, principalmente mestres bovinos e bufalinos, para a gente poder conseguir manter o santuário vivo ao longo do ano inteiro. Inclusive, a gente está num momento agora que é muito especial para o santuário, mas que é isso, como a luta ela é infinita, a gente não conseguiu nem parar, né? A gente perdeu alguns finais de semana nessa questão todas também das búfalas de Brotas, e o foco do santuário estava muito voltado para tudo que está acontecendo, né, com as búfalas. E a gente não conseguiu nem, por incrível que pareça, a gente não conseguiu nem celebrar o aniversário do santuário. Então, eu estou importunando a Patrícia há 6 meses para a gente celebrar o aniversário do santuário. A gente não conseguiu, né? Ele passou batido por causa de tudo isso, do trabalho, no final das contas, né? Então,
Esse mês agora de novembro, que passou, era um mês muito importante para a gente. O Santuário fez 8 anos no dia 22 e a gente ia fazer toda uma coisa de uma semana de aniversário do Santuário e tal, mas a gente faz planos e os deuses morrem de rir dos planos que a gente faz, não tem muito jeito. Então a gente está nesse mês agora, né, de aniversário do Santuário. Se você já é ashram, manda aí o seu sou ashram nos comentários. Se você ainda não é ashram, considere entrar para o ashram. O ashram é a comunidade do Santuário Vale da Rainha. Lá você pode apoiar os mestres que são mestres animais do santuário. Você aprende com os aprendizados deles e vocês ainda têm acesso a uma série de benefícios. Tem cursos gratuitos lá, tem um monte de coisa maravilhosa que você ganha sendo parte do ashram. Então, se você quer fazer parte desse movimento, entra no site svr.org.br/ashram e apoia, considere apoiar. E você pode ser uma discípula do mestre Baluaê e aprender com os ensinamentos dele, que é com essa história maravilhosa que a gente contou hoje. Então, a gente já passou, né, das 11 horas da manhã. Então, Lucas, eu queria te passar a palavra para considerações finais. Depois a Patrícia leva a gente de volta para casa. Obrigado, Matheus. Bom, quem não conhece também o Santuário Vale da Rainha, né? Eu acho que a oportunidade do Soul Ashram é importantíssima para você fazer parte disso, né? E eu acho que algo que me comove muito sempre que eu vou no santuário é que muitos de nós, né, a gente já faz muita coisa para buscar ajudar os animais, né? Dá para fazer isso de diversas formas diferentes, né? A gente tem um trabalho voluntário na Amores Forenos que a gente busca mandar e-mails para empresas para implementar opções veganas, para pressionar o Senado para votar para banir a exportação de animais vivos e tantas outras ações. Acho que nas nossas próprias escolhas diárias, né? Toda vez que a gente sentar para comer, a gente pode escolher coisas que não vão financiar, não vão promover o sofrimento animal, a forma como a gente interage com amigos, com famílias. Mas acho que para a gente, né? Para mim, por exemplo, que eu trabalho na Amores Forenos e todo dia eu penso e tudo que eu faço é voltado para ajudar os animais. Sempre que eu vou no santuário, eu me renovo minhas energias são renovadas. E acho que existem quantos mestres aí, Patrícia? 150? A gente já passou de 140, sim. A gente Quase 150 mestres de animais. E eles são representantes, né, da esperança que a gente tem no mundo, né? Eles são representantes de 70 bilhões de animais terrestres que são abatidos todos os anos no mundo, né, para a indústria de alimentação. São pouquíssimos comparados a todos que estão sofrendo nesse momento, mas eles representam todos eles representam essa esperança, né? Eu acho que toda vez, Patrícia, que você compartilha imagens deles, que vocês mostram como que eles são, né? Essa conexão que eles têm, né, com os filhos, os olhares que eles mandam para a gente, o abraço, o beijo com a língua, isso mostra muito, isso cria muita conexão que eu acho que é muito importante que as pessoas percebam, porque as pessoas têm muita facilidade para perceber o carinho e a inteligência que cachorros e gatos têm, mas as pessoas não estão tão familiarizadas com tudo que mestres porcos e mestres bois e galinhas e ovelhas e cabritos, eles também passam muito isso, né? E eu acho que qualquer um que tenha a oportunidade e o privilégio de ir ao santuário e vivenciar e experienciar momentos assim, certamente volta transformado, certamente é impactado, e eu acho que o potencial de passar isso para outras pessoas, de inspirar isso, é muito maior. Eu acho que, felizmente, eu acho que as mídias sociais têm tantas coisas negativas, mas tem esse potencial muito positivo também, que a gente consegue passar essas imagens mágicas para milhões de pessoas em volta do mundo. Eu acho que eu sou muito grato, Patrícia, por todo o trabalho que você faz, pelo trabalho com o Vitor. Sempre, eu acho que eu acompanho vocês há bastante tempo aí no santuário, eu vejo como que está crescendo isso, eu acompanho isso com muito entusiasmo, mas que cada vez mais pessoas em todo o mundo possam ver a ternura, né, a compaixão que esses animais têm e a dignidade que todos os animais deveriam ter também, que é o que vocês proporcionam para eles todos os dias, essa luta diária. Então, eu queria só agradecer pelo trabalho de vocês e encorajar que todo mundo entre aí no Projeto Ashram para que a gente consiga manter vivo esse projeto mágico que toca o coração de tanta gente.
Agradeço, Lucas, e agradeço também. Isso sempre me chama muita atenção, sabe? Outro dia também, por casualidade, tava com o Diogo, com o Di, que é a tua liderança de voluntariado, é um amigo muito querido, uma pessoa muito próxima e voluntária também, enfim. E eu tava numa live com ele, porque tava tendo um movimento, uma manifestação em prol de Brotas com a Dani também. E quando eu peço para eles, do mesmo jeito que o Matheus fez agora, passar a voz para você, que é uma hora onde claramente eu poderia esperar que você falasse alguma coisa da Mercy for Animals, e enfim, de como ser voluntário e tudo isso. E aí vocês cedem a palavra e o Di fez exatamente a mesma coisa. Então, eu só quero dizer que isso para mim é um ato de humildade, de doação tamanho, quando a pessoa tem a oportunidade de usar alguma coisa para ela e usa para o outro. Então, tudo que você falou dos livros que você leu, do que a Mercy faz, do que você vê como ideal de mundo, para mim você é a representação disso. Você e tua equipe, e eu me sinto muito privilegiada e acredito e sei que posso falar em nome do Vitor também. A gente se sente muito privilegiado de ter vocês não só no movimento, mas como amigos. Então, muita gratidão, Lucas, gratidão, Matheus também. Ou seja, o que a gente faz aqui é algo que realmente é além da causa para mim. É algo que comove meu coração todos os dias a continuar nessa luta em pé e buscando ternura em mim, buscando elaboração pessoal, e vocês são grandes exemplos. Gratidão, Lucas. Gratidão por cada exemplo que você dá. Bom, queridos, eu vou então fechar a live com um mantra aqui para nós e esperando que todos esses ensinamentos, todas essas palavras e que tudo isso realmente reverbere a partir da hora que a gente fecha a live, né? Como a gente já falou aqui de rede social, a gente muitas vezes tem essa ideia de que isso daqui é real e aqui é uma vida projetada. O que essa live ela é quando termina a live. Ela é quando você começa a viver a tua vida, quando você sentar para comer, quando você falar com as pessoas, quando você conversar. Essa é a vida real. Então a gente não pode esquecer que isso que está acontecendo aqui é uma ferramenta. Agora a gente vai para a vida real. E eu conto em nome de todos esses seres que nessa vida real você possa se juntar a nós nesse movimento para que a gente possa servir o outro. Inspirada em todas as palavras do Lucas, eu termino com uma frase de Shantideva, que é uma grande inspiração na linhagem do Bodhisattva, que ele diz que toda a miséria que existe no mundo é decorrente de querer a felicidade para mim. E toda alegria e toda felicidade que existe, toda ausência de felicidade, que toda miséria é decorrente do quê? Sempre eu queria a felicidade só para mim. E a felicidade que existe no mundo, ela é decorrente do meu desejo de querer felicidade para os outros. Então, isso para mim é muito potente e que a gente possa colocar de novo isso em prática, não numa live, mas na vida real. Que a gente possa querer ver o outro feliz e dedicar nossa vida para isso. Assim como esses dois com grandes exemplos fazem para nós aqui com todas as suas equipes. Om Namo Amitabhaya Buddhaya Dharmaya Sanghaya. Gratidão a todos. Bom domingo e até breve. Vi todo mundo dar tchau. Tchauzinho, gente. Agora eu não consigo fechar lá. Socorro. Tchauzinho.